With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Eu sou a Cris e eu tenho uma experiência muito profunda para contar para vocês. Ela aconteceu no Espírito Santo, na região de Alfredo Chaves. Talvez alguns aí já devem conhecer a região, uma região muito bonita por sinal, onde o esposo da minha irmã, eles têm ainda um sítio ali na região, e eles me fizeram um convite final de semana para passar com eles ali para uma pescaria, né, uma programação familiar. E eu prontamente aceitei e fui ali com eles, onde eu tive uma experiência muito, muito profunda e inesquecível. Bom, hoje eu falo de Santa Catarina, né, eu moro aqui há alguns anos, na região de Bombinhas, mas a minha terrinha natal ela deixou lembranças maravilhosas, né, e uma delas foi essa experiência. Então, como ela ocorreu? Recebi o convite para pescar, nós ficamos lá desde sexta-feira, ficamos sexta, sábado, tudo ok, tranquilo, né, família, né, churrasquinho e tudo. E no domingo, pela parte da manhã, o pessoal foi para pescaria, né, e eu fui junto. Não queria pescar, não faz muito meu tipo, assim, não gosto muito, mas eu gosto da companhia, do ambiente e tudo, mas eu fui para tirar fotos. Sempre gostei da natureza, sempre gostei de estar envolvido com a natureza em si, da própria criação de Deus, né? Sempre gostei de estar vinculada às matas, às montanhas, às praias, né? Aos jardins. Então, sempre tive essa sensibilidade, né? De estar junto e entender o processo da criação. Sempre gostei. E então eu fui para fotografar. Né? Não fui para pescar, mas aproveitei ali o convite e fui junto. E no meio do caminho, era assim mais ou menos, não era muito assim, do sítio até o lugar da pescaria, eu acho que dava ali 1 quilômetro, sabe? Era bem perto. Era uma região que tinha lagos, tinha rio, né? Então era bem perto assim. Tinha que passar por alguns mata-burros, algumas porteiras, mas era bem tranquilo, né? E por ter porteiro e mata-burro, tinha uma região, né, uma fazenda assim próxima, né, que tinha uns gados. E no caminho eu reparei uma situação bem diferente. Havia um pasto, um único pasto. Só que no meio desse pasto tinha como se tivesse uma linha imaginária. Ao lado estava um rebanho assim, talvez de uns 12, 13 gados ali. Estavam ali raspando um pasto bem seco, que já nem tinha pasto, na verdade, era quase um chão batido, né? E eles ficavam ali raspando aquele chão, tentando ali comer umas graminhas bem ralinhas. E do outro lado dessa linha, tinha um pasto bem verde, bem suculento, mais alto, e eles não iam lá comer. E eu fiquei observando aquela situação e eu achei muito assim, que coisa estranha, né? Um pasto mais verde, eles não estavam lá e estavam ali, né, raspando um matinho bem ralinho. Fui lá para conferir, né, que essa história estava meio esquisita. Fui lá, como uma boa curiosa,
para entender a situação. De repente tinha ali alguma cerca elétrica, algum fio, né? E por isso que eles não estavam indo lá. Fui lá conferir se realmente tinha esse fio, essa cerca elétrica. Chegando mais perto, visualizei que não tinha. Não tinha nada que impedisse, não tinha nem um fio de nylon para impedir o gado de ultrapassar para o outro lado. Abaixei, me agachei, analisei, afastei um pouco assim e vi que não tinha nem sinal. Nada. Mas não me contentei. Resolvi passar para o outro lado, né, para o passo mais verde. E quando eu dei só o primeiro passo, eu senti um campo eletromagnético muito forte. Aí começa a minha experiência. Nesse campo magnético muito forte, eu me senti muito atraída por esse campo. Eu não senti vontade de voltar para a trilha, né, para o carreiro, junto ao pessoal, mas algo foi me atraindo. E eu não conseguia também dar passos grandes e rápidos. É como se eu começasse a andar em câmera lenta, né? E eu comecei a caminhar dentro daquele campo eletromagnético como se estivesse em câmera lenta mesmo, com passos bem vagarosos, mas eu estava indo, né? E quando eu cheguei bem mais no meio desse campo eletromagnético, eu já não conseguia mais ver os gadinhos, porque era uma região de vale, de planície, né? Hora era plano, hora dava umas abaixadas, hora dava, né? Então eu já não conseguia mais ver os gadinhos, né? O rebanho. Mas eu continuei indo, porque eu me sentia atraída por aquele campo. E fui andando calmamente, com passos lentos, mas eu não senti medo também. Mas o corpo estava todo arrepiado, né? Eu senti assim vibração, é como se eu conseguisse ouvir batismo no meu coração, é como se eu conseguisse ouvir minha respiração, ouvir, né? Não é só sentir, mas é como se eu conseguisse ouvir minha respiração, né? E cada vez que eu me aproximava mais, ela ficava mais ofegante. Começava a respirar mais rápido, sabe? Então eu senti que eu tava ficando nervosa e eu não queria ficar nervosa, porque normalmente sou uma pessoa muito calma, mas eu tava ficando nervosa e ansiosa com aquela situação, como se eu quisesse ver o que estava acontecendo já e eu não via. E eu tava só caminhando, eu me sentia atraída ao caminhar. E nisso, quando eu saio daquela baixada, que eu vou me erguendo um pouquinho, eu vejo algo impressionante. Se eu não tivesse visto, realmente, talvez eu não iria acreditar, porque foi algo que me tocou profundamente até hoje. Até hoje, eu penso naquela cena, eu revivo aquela cena, e eu chego a me emocionar, porque foi muito forte. E naquele momento, eu consegui visualizar três seres completamente sentados, eram muito altos, eles sentados já eram altos, né? E eles estavam olhando por debaixo, né? Estavam olhando para baixo, que tinha outro vale, uma outra baixada. Eles estavam sentados assim bem no cume, né, do monte, assim bem na beirinha do monte. E eu não consegui visualizar os pés deles, mas eles estavam de costa para mim. É como se eu chegasse por trás deles e visualizasse. Então eu via todo o contorno da cabeça, não tinha cabelos. Por que eu entendi que eles estavam de costa? Porque eles estavam com as mãos e os braços apontando para frente. Então eu entendi que eles estavam olhando para o vale, como se estivesse talvez medindo a área ou estudando a área, algo parecido. E o que mais me impressionou é que a pele era tão lisa, que não tinha vestígio de pelo. Então eram seres totalmente sem pelos. Então eu via a cabeça, o pescoço, as costas e os ombros, né, assim, e os braços que eram apontados. O que estava na ponta estava como se estivesse explicando para os outros dois, né? Talvez onde seria alguma coisa. Ele fazia gestos, assim, bem singelos, com as mãos. Não consegui visualizar a questão dos dedos, porque é como se as mãos estivessem juntas, né? Então não consegui visualizar os dedos separados em si.
Mas eu consegui visualizar assim, eles se insinuando, né, mostrando com os braços, né, com a mão espalmada para baixo, ora para cima, ora para direita, esquerda, e eu conseguia ver. Nisso, de repente, ele parou de fazer esses sinais, e aí eu senti que eles me perceberam. Como é que eu senti? Eu não tinha muito conhecimento naquela época, né? Eu estava ali com meus 25, talvez 24, 25 anos, eu não tinha muito conhecimento naquela época. Mas eu consegui perceber que eles eram seres muito superiores e mais evoluídos que nós, né? Então eu percebi que se eu conseguisse manter calma, respiração menos ofegante, coração menos acelerado, eu poderia transmitir alguma calma para aqueles seres. Porque eu sempre gostei das coisas da natureza, então eu não tinha um medo. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que, pelo fato de eu não conseguir me mexer, me mover, que naquele momento que ele parou de fazer os gestos com as mãos e braços, eu fiquei totalmente inerte. Aí sim, veio aquela sensação. Eles me viram, mas eles estavam de costas, mas eu percebi que o meu campo adentrou no campo deles, né? O meu campo, né, energético entrou no campo deles. E eles me perceberam pelo campo. Então eu percebi que eram seres muito evoluídos. E com certeza, talvez, eles não iriam falar comigo, mas talvez por linhas de pensamento, né? Por telepatia, eles iam falar alguma coisa comigo. Então eu tentei passar no meu pensamento que eu não estava ali para machucar, não estava ali para fazer nada contra eles, simplesmente por curiosidade, me senti atraída, eu cheguei naquele momento. E naquele momento que eu passei esse pensamento, veio a palavra na minha mente: bem-vindo. Uma voz firme, clara e totalmente entendível assim para mim, sabe? Bem-vindo, na minha língua materna. Não foi uma língua diferente, foi na língua que eu pudesse compreender. E naquele momento eu senti, eles sabem que eu estou aqui, né? E eles me perceberam. E eu não conseguia dar um passo nem para frente nem para trás. Eu fiquei totalmente congelada. E nesse tempo eles simplesmente se levantaram. Aí eu pude ver o real tamanho deles. Eram muito altos. Eram seres muito, muito altos. Talvez 4 metros, 4 metros e meio. Sabe? Eu sei que eu ergui o meu pescoço, meus olhos assim para cima, e eles desceram aquele vale, né? E continuaram e saíram caminhando, os 3, do mesmo tamanho. Naquele momento eu me descongelei, nisso é como se o ar voltasse, né? É como se a sensação não era ruim, mas não pode dizer que era uma sensação boa, mas era uma coisa diferente. E o ar voltou e eu consegui me descongelar daquela inércia. E eu fui saindo de ré, dando passinhos de ré, olhando para frente. E nisso eu consegui ficar um pouco mais longe, aí eu saí correndo. Saí correndo, né, desesperada, em direção ao grupo que eu estava, né, e muito ofegante. Tentei contar o que eu passei, me atropelei toda, tipo assim, eu acho que eu devo ter caído uns 2, 3 tombos no meio do carreiro, porque era um carreiro cheio de buracos, de grama, de murchões, e de repente eu devo ter caído 2, 3 tombos, mas eu consegui relatar, eles me deram água, eu tremia igual vara verde, eu tremia completamente, o corpo inteiro tremia, fui ficando pálida, né, porque ao contar a experiência eu comecei a chorar muito, sou muito emotiva, comecei a chorar muito, e alguns riram, alguns falaram que não, a Cris não é de falar essas coisas, ela realmente viveu essa situação, ela realmente viveu, então, uma experiência assim, única, fantástica e inesquecível. Então, quem quiser ouvir a segunda parte, né? Depois tem uma segunda parte. É só dando joinha aí, pedindo, eu quero ouvir segunda parte, quero ouvir Tia Cris, segunda parte, que a gente faz aí um outro áudio. Tá bom, meus amigos? Um abraço pra vocês, tudo de bom. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zucas, tudo bem? Aqui é Tiago, falo de Recife. E o meu relato começa assim: eu só tinha vivenciado alguma coisa quando eu era criança, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Eu estava sozinho no quarto e sabe quando você sabe que tem alguém te olhando?
Eu olhei para trás imediatamente assim e tinha meio rosto assim na porta, sabe? Na fresta da porta. Tava como se fosse me observando escondido. E se assustou quando eu vi. Emitiu um som tipo de espanto e saiu. Eu saí imediatamente, né, do quarto procurando quem era e vendo que as outras pessoas da minha casa estavam dormindo já há um tempo. E fiquei, né? Depois, obviamente, a gente não esquece dessas coisas jamais. Em todos os outros pensamentos, eu já fui entendendo que não tinha sido algo daqui. E essa tinha sido minha única experiência desde então, até que há 3 anos atrás, eu tinha um apartamento alugado para fins de trabalho, né? Eu passava terça a sexta numa cidade trabalhando e tinha esse apartamento de apoio. Passava o dia inteiro na rua, chegava umas 5h30, 6 horas e ali ficava, fazia minhas coisas. Um desses dias eu cheguei, troquei a lâmpada da sala, fui jantar, enfim, tomar banho, fazer o que eu precisava fazer. E umas 9 horas eu deitei num colchão num colchão de casal grande no chão do quarto, que era um apartamento tipo sem mobília alguma, sabe? Eu tinha uma geladeira, uma mesa, uma cadeira e o colchão. Bateu um cansaço absurdo. Eu apenas liguei para minha esposa, liguei para ela, falei com ela e eu não conseguia fazer absolutamente mais nada. Eu não conseguia me levantar, eu não consegui apagar a luz da sala que eu tinha deixado acesa. Eu não consegui escovar os dentes, eu não consegui fazer absolutamente nada, eu só consegui ficar ali e ali eu adormeci. Num esvaziamento, sabe, de energia absoluta. Assim, não tinha forças para absolutamente nada. E ali eu fiquei, dormi. Exatamente às 4h40 da manhã, e aqui fica a título de dado, né, porque é um palíndromo esse horário, né? 0440, de trás para frente, 0440. Então, 4h40, precisamente, eu acordo. Eu acordo sendo chamado, Tiago, bem forte, no centro da minha testa, sabe? Do meio assim da testa. Só que por dentro da testa. Então, um chamado forte, uma voz feminina, assim, forte, dentro da minha cabeça. Tiago. E eu acordei de supetão, aquele acordar que você senta imediatamente na cama, assim. E sabia que não era um pesadelo. Eu não estava sonhando com nada, pelo menos não que eu lembrasse. E eu de fato acordei. Eu não estava dormindo nesse momento. Por quê? Tinha uma janela grande nesse quarto. Dessas janelas que são ao comprido, vão do teto quase ao chão. E eu deitado no chão, né? Sentei no colchão e fiquei olhando para a rua. Essa cena está muito nítida na minha memória. A imagem que eu vi na rua. A rua vazia, escura, apenas as luzes dos postes, ainda não tinha amanhecido, nada, nenhum carro, não tinha ninguém, não tinha nem coisas voando com o vento tinha na rua. Apenas as luzes e o escuro, e isso ficou muito forte na minha cabeça. Ou seja, eu de fato estava acordado, eu sentei na cama, eu fui chamado, eu acordei, eu olhei a hora. Eu tenho dados assim que me dizem que de fato eu estava acordado. Deitei de novo. E aí foi que começou. Eu comecei a sentir como se minhas pernas estivessem suspensas assim pelos tornozelos, alguém tivesse levantado ela assim pelos tornozelos e estivesse balançando. Não sei exatamente o padrão do balanço, balançando. E junto disso, que para mim já estava o suficiente, já era perturbador o suficiente, apesar de estarem balançando minha perna, de já estarem, né, balançando minha perna, tinha uma perturbação imensa, sabe? Um burburinho, uma atividade mental ruim, sabe? Bastante ruim, assim, acontecendo ao mesmo tempo e fazia com que aquilo ficasse confuso e estranho. Meu velho, muito estranho, uma coisa assim muito estranha, mesmo tendo passado já 3 anos, a gente sabe, quem teve já algum tipo de experiência, sabe que não dá para esquecer, né? Então fica voltando na tua cabeça o tempo inteiro. E mesmo já tendo voltado na minha cabeça inúmeras vezes, eu não sei de fato definir o que é que estava acontecendo ali. Eu consigo ter uma descrição muito rasa de minhas pernas estarem sendo puxadas por ninguém, de eu não ter absolutamente clareza nenhuma do que estava acontecendo ali, de ter uma atividade mental negativa, sabe, uma coisa pesada
uma coisa de burburinho mesmo, como se eu estivesse num lugar ultra agitado e não tinha absolutamente nada, nem ninguém no quarto, só eu. Neste tempo, exatamente nesse período, eu tava com muito intuito, assim, de pesquisar, de obter respostas, ou de obter mais perguntas sobre a alma, sobre o espírito, sobre a consciência, e principalmente se a consciência permanece, se a consciência continua, ou se a consciência se encerra com o corpo. Porque eu acho que muda um pouco o sentido de viver, seja qual for essas duas respostas. Se a consciência morrer, eu preciso me fazer cada vez melhor, pura e exclusivamente para praticar, aprender, sabe? A minha herança inteira é daqui e minha aplicação da minha bondade, sabe, do meu papel, da minha inserção no mundo, o que eu posso fazer pelos outros e pela natureza deve ser feito única e exclusivamente aqui, e foi aqui que eu me construí. Como se minha consciência se ela vier eu herdei de alguma maneira, né? Este meu corpo físico a herdou, e esse meu corpo físico e esse eu a entregará, ou ela continuará e o meu corpo físico passará e a evolução dela continua até um objetivo que eu não sei, caso haja um objetivo. Acho que isso muda tudo. E ao mesmo tempo eu fico tentando me linkar as duas coisas, né? Que tudo diz respeito ao meu intuito diante do eu e do todo. E que existe sim uma continuidade, e que de uma forma não prazerosa, de uma forma bem difícil, eu acho que eu tirei a minha dúvida, ou pelo menos me trouxe mais alguma questão. O mínimo que essa história me trouxe é que, de fato, eu não estou só, né? Tipo, eu não estou só, mesmo quando eu estou sozinho num quarto, talvez eu não esteja só. Existem outros tipos de contato ou de atividade que não são puramente físicas. E naquela noite eu pude presenciar. Eu estava sozinho ali, eu estava consciente, fazia parte dos meus assuntos, sabe? O espírito, o espiritismo, ou coisas que a gente consegue de forma autônoma pesquisar. Aquilo estava latente em mim. Ao mesmo tempo, eu acordei. Eu precisei saber que eu estava acordado, para aquilo não passar apenas como um pesadelo. Então, foi, de fato, a experiência maior que eu já presenciei, que eu já experienciei. Não foi boa, de fato não foi boa, mas mudou, né? Mudou a minha pesquisa lá, e de certa forma eu obtive uma resposta. Abraço, gente. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Meu próximo relato é um relato até delicado. Eu não me sinto confortável em compartilhar, porque antes de mais nada eu acho que eu preciso pedir autorização a essas entidades, porque a minha mãe sempre foi muito católica, mas eu não sei se vocês aí no Sudeste, eu acho que para eu falar de determinados assuntos mais delicados, a gente precisa pedir certa autorização. Então aqui eu peço autorização aos meus guias, aos meus amigos espirituais, essas entidades que sempre me seguiram. Mas o que acontece é o seguinte: minha mãe sempre foi muito católica, até hoje ela vai à missa todo domingo, ela ia terça, quinta, missa de Santo Antônio, não sei o quê, ela curte o negócio da Igreja Católica. Mas assim, espero que ninguém encare de uma forma hipócrita. Ela também tinha o pezinho dela num negócio que a gente chama de linha branca, que é relacionado a Umbanda e algumas entidades mediúnicas que guiaram ela e a nossa família ao longo de muitas e muitas décadas. Então, assim, eu sou cearense, mas meu pai era funcionário público e foi transferido para Teresina.
a cidade do lado. Ele havia nascido lá de verdade e havia migrado para cá, mas ele teve que retornar. Eu nasci em Fortaleza, mas fui bebezinha para Teresina. E lá, minha mãe frequentava um centro espírita, que era um proto-centro espírita, assim, não era um prédio, uma entidade, nem nada. Era um lugar em que tinha uma médium que ela incorporava várias entidades. Dessas entidades, as que eram mais importantes, assim, ou as mais aguardadas, eu frequentava esse lugar, meus irmãos também frequentavam esse lugar, os filhos dessa médium estavam lá o tempo todo também. Então, assim, era a casa, era o espaço dela, a casa dela, em que ela recebia entidades. As duas mais famosas eram um índio, que a gente chamava de Tupinambá, que ele, quando ela incorporava ele, ela mudava a cadência da voz, ela mudava o tom da voz, um dos olhos baixava, porque ele era cego de um dos olhos. E a segunda entidade era uma criança que eu também não sei se vocês aí são familiarizados com o termo encantado, mas ela era uma criança que encantou-se. Eu, como não sabia, eu era uma criança inocente, eu perguntava para minha mãe, mas o que é uma criança encantada? Porque na minha cabeça era uma criança mágica, que eu não tinha noção de morte, nem desencarne, nem nada disso. E ela, sem condição de encontrar palavras melhores, ela disse, foi uma criança que morreu numa floresta. E ela se manifesta aqui. Então, assim, o índio era uma entidade bem séria. Ele era como um preto velho, mas era índio, né? E chamava Tupinambá. Ele não era brincadeira, não. Ele falava umas coisas e a gente meio que tinha medo. Eu, como criança, né? Minha mãe também não tinha cara de que achava que, ei, isso aqui a gente pode ignorar. Se ele dissesse, fazia. Ó, faça isso assim, assim, assado, tome banho. É bem parecido com o bando, aqueles banhos de cheiro, leva a família toda para a beira do mar, enfim. Mas tinha uma outra entidade que era uma criancinha, uma menina. E ela era uma criança, inclusive ela falava como uma criança, ela tinha um linguajar, um palavreado bem infantil. O tom de voz era infantil, ela falava umas coisinhas erradas, todo mundo achava engraçadinho e tal. E sempre essas pessoas levavam doces, balas, bolo para ela, para que ela continuasse ali, seguindo a gente, ajudando a gente, auxiliando a gente, e a gente ia. Em determinado dia da semana, a mamãe pegava os filhos tudinho, botava no carro e a gente ia para lá. E ela ficava sentada numa cadeira, daquelas cadeiras de macarrão, numa varanda na casa dela, e todo mundo meio que sentava no chão e ficava ali escutando aquele negócio. E assim, essa criança era muito divertida, realmente. Ela fazia piada, ela jogava as coisas nas caras dos outros, ela revelava segredo. A pessoa, dava para reparar que as pessoas ficavam meio constrangidas quando ela jogava as coisas na cara mesmo. Ela não tava nem aí. Ela dizia, ai, tu trai tua mulher, não sei o que, essas coisas. Esquisito. Era esquisito. Mamãe levava muito a sério. Então eu, que era uma criança de 4 anos, 5 anos, por aí. Minhas memórias são muito boas da infância, mas eu me lembro bastante desses dias na casa dela. E era engraçado porque a gente tinha contato com os filhos dessa médium, que muitas vezes não levava coisa nenhuma a sério, né? Como eles recebiam muito dessas balas, desses bolos, dessas coisas, minha mãe me ensinou desde o início de que ninguém podia tocar nas balas da criança, da Mariazinha. Não pode. Se ela der, você come.
porque tá abençoado. Mas se ela não der, você não pode roubar. E os filhos dessa médium, que enquanto esse negócio estava acontecendo, a gente ficava por ali, brincando no terreno da casa, trocando umas ideias. Os filhos sempre tinham umas histórias muito sinistras sobre essa criança. Era engraçado e ao mesmo tempo aterrorizante. Eu sempre acreditei, mas né, eles nem tanto. Mas em determinado momento, alguns deles diziam que eles roubavam as coisas dela, né? Sem autorização da mãe e, obviamente, sem a autorização da encantada. E aí, acontecia aquela coisa, era a década de 80, todo mundo era meio pobre, as coisas eram conseguidas com dificuldade, né? As famílias eram grandes, o custo de colégio, inflação, alimentação, era tudo muito difícil. Então as crianças não estavam nem aí. Queriam mais era zoar e meio que não acreditavam nas coisas que a mãe dizia e fazia. Então, o que acontecia? Eles, vez ou outra, relatavam que eles faziam travessuras e roubavam as balas da entidade, né? Da encantadinha lá, da Mariazinha. E aí, às vezes, ela tava lá incorporada e ela chegava e dizia: ei, chama fulaninho e beltraninho. E dizia: ó, sabe aquele teu tênis que sumiu um pé? Eu joguei em cima do telhado porque tu roubou meu bombom. E a gente ficava, meu Deus do céu, Deus me perdoe, a gente ficava, não passava um Wi-Fi. Todo mundo assim com os olhos regalados, morrendo de medo daquele negócio. Mas era isso que acontecia mesmo. Ela desaparecia, ela não desaparecia com um pé de sapato, ela desaparecia, ou um par de sapato, ela desaparecia com só um pé. E ela dizia: joguei no telhado. E você podia morrer de subir no telhado e não tava lá não. Ela dava fim mesmo nas coisas e deixava o outro pedaço só para você saber que tinha sido ela, e ela dizia: fui eu. Não vai achar mais nunca para aprender. Então foi isso. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai voltou para Fortaleza de novo. E aí era funcionário público, comprou uma casa de praia, uma praia próximo de Fortaleza, chamada Iguape. E aí comprou esse negócio. De vez em quando essa senhora aparecia lá em casa. E mamãe combinava tudo para levar para ela, para fazer as mandingas da gente na praia mesmo, que a gente gostava disso mesmo. Colocar uns barquinhos, umas velas, umas comidas, né? Aquilo que a gente sabe que existe no sincretismo mesmo. Cresci nesse ambiente, certo? Aí acontece que um dia, praia é aquele negócio, a gente tá ali, passa o dia na praia, com meu peixinho, não sei o que, criança isso, não tô falando que eu bebi uma cerveja, nem cor nenhuma, não. Mas praia cansa, né? Você fica com aquela murrinha, como diz aqui no Nordeste. Você fica com aquele cansaço, né, um som de pedra miserável. Aí, quando foi um belo dia desse, ela tava passando o final de semana com a gente, tinha vindo de Teresina pra cá, pra Fortaleza, a gente foi pra essa casa de praia e eu dormi no meu quartinho, na minha caminha e tal, não sei o quê. Quando chega, um determinado momento, eu acordo, mas com um pânico, assim, com a ideia fixa, tipo Asterix, ideia fixa, que eu tinha que encontrar minha mãe. Cadê a minha mãe? Aí eu saí do quarto, fui pra sala, tá meu pai, que sabia o que minha mãe fazia, mas ele se fingia que não sabia, sabe? Tava lá, deitado na rede dele, assistindo qualquer coisa no final de semana, Faustão, ou sei lá. Aquelas coisas. A TV aberta, na época não existia TV a cabo, mas na casa de praia tinha uma antenazinha lá que só pegava Globo mesmo. As outras cores não pegavam, não. Aí ele ficava lá, na rede, fingindo que não sabia o que mamãe e a gente estava fazendo durante esses dias. Aí eu cheguei lá fora, na hora que eu botei o pé na calçada,
já estava todo mundo fechando aquelas cadeiras. Sabe aquelas cadeiras de praia que o povo senta nas calçadas no interior? Tu senta lá para ficar pegando a brisa, conversando e tal. E quando eu cheguei lá, desesperada atrás da minha mãe, porque na minha cabeça tinha uma mensagem: vá atrás da sua mãe. E quando eu cheguei lá, tava todo mundo meio que fechando as cadeiras. E a médium olha pra mim e fala: ô minha filha, você chegou? Já tinha mandado lhe acordar. E ó, imagina onde é que foi que meu CU foi parar, né? Meu Deus do céu. Ficou no chão. E eu já morria de medo dessas coisas. Eu fiquei chocada, porque ninguém nunca ia acreditar que eu havia acordado com a ideia fixa de procurar minha mãe. E era exatamente aquilo que eles queriam que eu fizesse. Já na vida adulta, eu tive uma experiência num bar, no Centro Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. Que assim, é um centro cultural, bem bonito e tal, bastante famoso. Mas a redondeza, esse centro cultural fica no centro da cidade, que é um centro bem trevozinho, assim, sabe? Aqui teve muita gente morta por conta da ditadura, e tem cemitérios, covas e tal, que a gente sabe que as pessoas foram assassinadas e mortas e tal. Enfim, é um bar que é um bairro que você vai e se diverte horrores, mas quem tem aquela visão além do alcance, Thundercat, sabia que o bicho era esquisito ali dentro, né? As ruas eram sempre meio sombrias, assim. Eu não sei se as pessoas que não enxergam o que eu enxergo percebem isso. Mas eu sempre achei lugares, becos e ruas muito esquisitas e muito escuras. Tinha umas visões esquisitas em determinados pontos de gente enforcada no passeio público. Mas o centro da cidade, como é a parte mais velha da cidade, é um lugar que carrega impressões e entidades bem amedrontadoras. Mas enfim, eu estava lá um belo dia, sentada numa mesa, num bar do lado, assim, não era 50 metros de distância do centro do Dragão do Mar. Existe um núcleo de bares, existia pelo menos antes da pandemia e do fim desses comércios. Era uma vida ativíssima, boêmia, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia da semana, se você quisesse ir lá, tava tudo aberto, tinha gente, tem cinema lá, tem teatro, anfiteatro. É um lugar bem fervilhante. E aí um dia eu tava lá nesse lugar, sentada com amigos, 2 amigos na mesa, na minha frente, na mesa, não tinha ninguém. Só que em um determinado momento eu olho pra frente e vejo um índio muito bonito, assim. Era um índio grande, não sei como que são os índios daí, mas os índios aqui do Ceará são menores, assim, eles são amarelos, assim, eles são brown, né? Eles não são vermelhos. E era um índio com a red skin mesmo, assim, pele vermelha e muito grande. Parecia um guerreiro. E automaticamente aquela imagem me pareceu muito familiar e confiável. Porque eu, na minha infância, já tinha visto e conhecido entidades indígenas que eram do bem, que auxiliavam a gente e tal. E aí ele ficou lá e eu olhava para ele embevecida. Eu achava ele tão bonito, sabe? Uma pele vermelha, um homem grande, um cabelo escuro, bem liso. E eu muito confiante ali de que ali era um guia meu que estava lá
E na minha cabeça era aquele jovem tupinambá que eu havia conhecido na minha infância. Ao longo do tempo, com o estudo, eu comecei a perceber que essas entidades umbralinas, elas se disfarçam no que elas acham que seja apropriado. Seja aparecer que nem um sabujo, um cachorro, uma lama, ou em alguma coisa que você confie. E eu estava muito tranquila com ele lá, vendo aquele índio bonito lá, sentado, ouvindo as conversas da gente. Para mim, estava de boa, de boaça. Só que em um determinado momento, essa entidade começou a rir de um comentário. Eu não me lembro qual foi o comentário que alguém fez na mesa. E ele começou a rir, só que a risada foi começando a ecoar, muito esquisita, sabe? Era uma risada esquisita, meio de filme de terror. O rosto dele nunca se transformou, ele nunca se materializou em nada diferente daquilo. Mas a risada me dizia que ele não era do bem, não era do bem mesmo. Então eu meio que entrei em pânico, peguei no braço do meu namorado na época, que hoje é meu marido, e disse: "Você tá vendo isso?" Aí ele: "O quê? O índio?" Eu falei: "É." Ele falou: "Não, nem olhe, não olhe não." E eu fiquei em pânico, porque eu tava de boa, e ele não caiu desde o início na conversa. E realmente, hoje eu acredito que essa entidade que apareceu lá, ele não era nada daquilo que eu acreditava. E desde então eu parei de acreditar na aparência que eles têm. Mesmo quando eles parecem o Gollum, ou uma lama, ou um deus grego, eu não acredito mais. Eu só olho e mentalizo que se for de bem, que fique, mas se não for, tome Pai Nosso. Porque eu realmente tenho muito medo de pseudo-sábios e daquilo que eles encontram na cabeça da gente, nas memórias da gente, para fazer a gente acreditar que eles querem o nosso bem, para induzir a gente para o mal. Eu levantei, fui embora e acabou a noite e nunca mais esqueci esse índio lindíssimo que eu vi, mas que realmente não dá para você acreditar nos seus olhos nem naquilo que eles fazem a gente ver. Então, cuidado, vamos rezar, vamos pedir auxílio, porque essa galerinha não tá de brincadeira. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Eita lasqueira, bom demais, hein, gente? Nossa. Olha só, galera, eu queria aproveitar. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer você que chegou até aqui e também você que mandou esses relatos incríveis e assustadores. Valeu demais. E o seguinte, a minha amiga Carol, lá do Bizarrismos, né, esse podcast incrível que ela faz, citou o Relatos do Além outro dia. E então eu queria aproveitar e fazer um pequeno jabá aqui, um pequeno... Jabá não, mas uma pequena indicação, na verdade,
para vocês conhecerem o podcast dela, da Carol, que é incrível, Bizarrismos, e também falar um pouco de outros podcasts que são amiguinhos nossos, estão sempre citando a gente, e que seria bem legal a gente falar também deles, né, para vocês conhecerem, que são podcasts que tratam desse mesmo assunto, né, de terror. E é o seguinte, anota aí, hein, além do Bizarrismos da Carol, conheça também o Receios Obscuros, que é um podcast muito bacana. Tem o Terror na Esquina também, que tá muito legal. O Que Diabo é Isso, do meu amigo Newton, que é bem bacana, ele fala bastante de filmes de terror e séries. Sexta 13, que era o antigo Toda Sexta-feira é 13, mas agora virou Sexta 13, né? É muito legal também. Os Fantasmas nos Divertem, que também é outro podcast incrível. Além da Imaginação, do meu amigo Alê, que também faz os vídeos, né, que você vê lá no Instagram do Relatos do Além. Entra lá, porque o Alê toda semana faz esses vídeos maneiríssimos, que a gente faz com inteligência artificial, né? E ele junta e faz uma pequena historinha, né, dos relatos que a gente conta aqui no programa. E, por último, mas não menos importante, os meus lindos do Espaço Indecifrável, lá do meu amigo Karim e do Sérgio, que é esse querido que faz a edição do programa daqui do nosso podcast do Relatos do Além. Então, é isso, galera. Escutem esse podcast. Vamos dar uma força aí pra cena, né? O cenário de terror brasileiro, que é muito bom. O pessoal faz um trabalho incrível e faz por amor ao tema, né? E por isso fica aí meu abraço a todos eles e essa indicação aí de podcast pra vocês. Se você quer ajudar o podcast a crescer, entra lá no www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, ou clica no link da descrição para contribuir aí e fazer o nosso podcast crescer ainda mais. E se você quiser mandar um relato, manda um oi para mim lá no WhatsApp, através do telefone +1 647 8300 0422. O link também está na descrição, não precisa nem anotar nada, beleza? É isso, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.